O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, a partir agora do versículo 26 até o 37. Lembremos que ontem os fariseus se aproximaram-se de Jesus e fizeram uma pergunta para ele. E a pergunta que eles fizeram foi essa: o reino de Deus, quando é que vai acontecer? Quando chegará o reino de Deus? E aí Jesus respondeu para eles que ninguém sabe a hora e que o reino de Deus vai acontecer de repente. A vinda do reino de Deus vai ser assim, mas esse reino de Deus já é vivido no coração das pessoas. E até a própria presença de Jesus já é esse reino de Deus. Mas o dia da realização plenamente desse reino de Deus vai acontecer quando nós estivermos lá no céu. Mas aí Jesus diz que quando ele vier, ele virá como um relâmpago, ele virá de repente. E depois ele continua dizendo que era necessário primeiro que ele passasse por todos os sofrimentos até que acontecesse isso. Então, ele já sofreu, então agora nós estamos na expectativa desta segunda vinda de Jesus, porque Jesus prometeu que ele virá. Mas lembremos do que eu estava falando ontem. Ele virá no momento em que nós não estivermos esperando. É como um relâmpago que pisca daquele jeito, né? Ele vem com toda aquela força e clareia tudo de repente. Mas ninguém estava esperando, foi de repente. Então ele virá de repente. Vocês se lembram que eu disse que nós não sabemos o dia nem a hora, porque Jesus já falou isso. Então, o que é que Jesus está dizendo?
que uma vez que nós não sabemos o dia e nem a hora, e isso vai acontecer de repente, então que nós estejamos preparados. Aí agora, hoje, a continuidade desta passagem, nós vemos Jesus se referindo aos discípulos. Então ele começa a narrar alguns fatos do Antigo Testamento. 2 fatos importantes: Noé e Ló. E aí ele faz essa brilhante comparação. Assim como no tempo de Noé, naqueles dias em que o povo não esperou, e eles deveriam ter esperado, eles não levaram a sério. Então, de repente, o pessoal vivia, me desculpe usar essa expressão, mas é para ficar melhor para nós entendermos. O povo vivia na baderna. E aqui Jesus exemplifica, né? Falando o quê? Assim como o povo, no momento em que Noé, ele construía a arca, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Aí agora ele vai dizer, é assim que vai acontecer na vinda dele, quando ele vier na glória. Então as pessoas ficam brincando. Esse davam-se em casamento, esses tipos de casamento que nós estamos vendo por aí, que não são casamentos, não são casamentos religiosos, não foi feito na igreja. Então cada um se junta, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. É trisal, né? Já ouviram falar do trisal? São 3 pessoas. Assim como o casamento é de 2, agora estão inventando o trisal, são 3 pessoas, e davam-se casamento, e bebiam e tal. Olha, o Senhor vai chegar trazendo para o tempo de Noé, Noé construindo a arca e chamando Noé de bobão, como é que pode e tal, até que, o que foi que aconteceu? Noé fechou a porta. E aí o que foi que veio? O dilúvio. E todas aquelas pessoas morreram. A mesma coisa ele conta também do fato de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Me desculpe, viviam na baderna também, não queriam saber de Deus. Aqui, essa forma que Jesus está dizendo aqui é para dizer, viviam no pecado. Você lembra lá daquela passagem de Ló, quando os anjos chegaram lá? Os 2 anjos e os homens querendo ter relação sexual, homem com homem. Ló ficou tão preocupado que ele quis dar até as próprias filhas deles, que eram virgens, e ele dizia, não, nós não queremos as suas filhas, nós queremos esses homens. Eles queriam viver esse tipo de relacionamento contra a natureza. E aí o que foi que aconteceu? Caiu enxofre. Sodoma e Gomorra foi destruída. Eles não esperavam que isso ia acontecer, não. Eles não estavam nem aí para Deus. Mas foram advertidos, mas eles não quiseram. De repente, tá vendo? De repente, a arca, a porta da arca se fechou, entrou os animais, de 2 em 2, a família de Noé, e de repente a porta fechou, eles não quiseram. Eles tiveram toda a oportunidade de se salvarem, mas eles não quiseram. Aí a porta se fechou. E aí veio a chuva e eles todos morreram. A mesma coisa aqui com Ló. Então Jesus está dizendo, olha, tomem cuidado, porque a minha vinda vai ser de forma inesperada. Poderá ser a qualquer momento. Levem uma vida santa. Não brinquem.
Está vendo como Deus nos adverte? Como Deus nos mostra? E aí ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Foi dito que ninguém podia olhar para trás, ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Foi isso que aconteceu. E aí Jesus vai narrando. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aí neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não voltem para trás. Aí ele diz, quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Porque eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então um vai se salvar e o outro vai se perder, ou seja, um vai estar preparado, é aquele que está levando uma vida santa, é aquele que tem consciência realmente da segunda vinda de nosso Senhor, é aquele que quer agradar a Deus, é aquele que quer viver com Deus. E o outro não, levando uma vida leviana, levando uma vida errada. Lembra-se da parábola do joio e do trigo? É isso. Estão os dois ali. Mas no dia que Jesus vier, vai haver a separação. E olha, cuidado para não ficar interpretando, porque Jesus está dizendo um será tomado e o outro será deixado. Aí tem pessoas que acham que é assim, né? Aí uns vão para o céu e outros vão ficar aqui na terra. Não, meus irmãos, a terra vai desaparecer, tudo vai desaparecer. Aqui é uma forma bem sutil que Jesus está dizendo da condenação daqueles que não souberam viver uma vida santa, não quiseram saber de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Que coisa séria! Imagina, lá na nossa casa, de repente na nossa família tem 10 pessoas. Aí Jesus está dizendo, 5 irão com ele, porque vamos supor que a casa estaria bem dividida. Você está entendendo? De repente a casa está bem dividida. Ou seja, 5 levando uma vida de santidade e 5 levando uma vida errada. Aí Jesus está dizendo, 5 irão com eles e 5 se perderão para sempre. 5 se salvarão e 5 serão condenados. Se condenarão, porque não souberam levar a vida santa que deveriam viver. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Meu Deus, eu fico às vezes assim me perguntando, claro que eu estou lutando, eu não sei se eu vou chegar a esse grau de santidade, eu não sei se eu vou me salvar, porque eu sempre lembro daquela passagem de São Paulo, que ele disse que o medo que existia dentro dele era esse, de depois de ele ter levado muitas pessoas para o céu, ele ser condenado. Mas imagina, vamos supor que eu me salve. Vamos supor que você se salve. E depois nós vamos olhar lá e nós não vamos ver aquelas pessoas que nós convivemos. O irmão, o nosso irmão, a nossa irmã, ou o nosso pai, ou nossa mãe, sabe lá quem? Porque não quiseram levar uma vida santa, não quiseram levar a vida com Deus. Meu Deus, que coisa terrível! Você está entendendo? E Deus está nos dando a chance todos os dias. A pessoa persiste num coração fechado e não quer saber de Deus, levado pelas falsas ideologias que acabaram convencendo que Deus não existe, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que tudo isso é conto de carochinha, e vivendo nessa vida desregrada, comendo, bebendo, vivendo nessa vida errada, como eu acabei de dizer,
E de repente, quando chega no momento, Jesus aparece e vem buscar, porque vai ser de repente, meu Deus, e não se salvarem. Vamos, meus irmãos, rezar pela nossa perseverança. Vamos rezar pedindo a Deus a graça que levemos cada vez mais a santidade que Deus quer, mas vamos rezar também pelos nossos, para que os nossos também possam se salvar, que eles não venham se perder de maneira nenhuma. Claro, lá no céu nós não seremos conhecidos mais como pai e mãe, e todos nós seremos como os anjos, mas vai ser muito triste, meus irmãos, nós não vemos os nossos parentes se nós chegarmos à graça da salvação. Peçamos a Deus a graça da nossa perseverança. Peçamos a Deus a graça da santidade. E aí, o versículo 37 fica uma pergunta ou uma resposta no ar. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Uma pergunta, uma resposta que fica no ar. E São Cirilo, ele diz o seguinte, que quando Jesus vier na sua glória, que ele vier buscar os seus, vai acontecer assim, esses abutres, eles simbolizam os demônios. Assim como os abutres, os urubus para nós aqui no Brasil. Quando eles veem uma carniça, uma carne que está lá já apodrecida, eles vão todos e avançam em cima para comer. Ou senão, quando tem um cadáver lá, eles vão em cima. Então, seu Cirilo diz assim, que da mesma forma quando Jesus vier na sua glória para buscar os eleitos, os demônios já vão ficar ali sobrevoando em volta daqueles que não levaram uma vida santa, que aqueles que viveram como no tempo de Noé, aqueles que viveram como no tempo de Ló. Os demônios vão só esperar Jesus pegar os seus e levar, para eles caírem em cima daqueles que não estão levando uma vida com Deus e pegar e levar para o inferno. É mais ou menos essa explicação que está diante dessa incógnita que Jesus deixa no ar. Eu vou ler de novo. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que nós estejamos com Jesus, né, meus irmãos? Em outras palavras, aqueles que vivem uma vida sem Deus, que não quer saber de Deus, são como aqueles cadáveres que os abutres, os urubus, estão circulando lá em cima, pronto para descer e fazer uma grande carnificina. Vamos ser santos, meus irmãos. Levemos a sério. O Senhor virá a qualquer momento e Ele não tardará. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sejamos santos, vigiemos,
Vigiai e orai. Vigiai e orai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a nossa Mãe, Maria Santíssima.